Imagina só, preparar uma receita hoje, tipo agora, e só poder provar o resultado daqui a 3 anos. É quase um teste de resistência. Nossa, com certeza. E o detalhe mais absurdo é que os ingredientes principais já estavam guardados em um armazém há 2 décadas, muito antes de a ideia sequer surgir. Exato! Hoje a gente vai fazer aquele mergulho profundo nas especificações técnicas de uma bebida que leva a paciência ao limite absoluto. Estamos falando da cerveja Planifolha Pur, da cervejaria Ouros Aged Ales. Uma Imperial Stout que é praticamente um monstro engarrafado, né? Sim, a nossa missão aqui é entender o que exatamente esses números, as notas de avaliação e toda essa descrição de produção dizem sobre ela. Como que uma lista de especificações se traduz em uma experiência tão cobiçada? Para começar a entender o peso, e eu digo peso literalmente dessa bebida, a gente precisa olhar para o berço dela. Ela não é feita da noite para o dia. A receita exige que a cerveja passe impressionantes 36 meses descansando. 3 anos completos. Isso, 3 anos. E não é em qualquer lugar, tá? É em barris de Bourbon Pep Van Winkle de 20 anos. São relíquias de madeira puras. Caramba, Pep Van Winkle já é super raro por si só. Mas sabe o que me deixa intrigada? Um período tão longo assim e um teor alcoólico de 12,9%, a impressão que dá é que o primeiro gole seria, sei lá, como beber puro álcool de cereais. Faz sentido pensar isso. Né? Parece que essa potência toda simplesmente ofuscaria qualquer outro sabor, queimaria o paladar. É aí que entra o tempo de barril para domais. Porque eu fico imaginando a cerveja lá, tipo um urso hibernando na caverna. A analogia do urso é muito boa, mas o processo não é nada passivo. Se ela fosse engarrafada logo após fermentar, seria intomável mesmo. Mas o tempo no barril muda toda a química da coisa. Como assim? Conforme a temperatura muda durante esses 3 anos, a madeira do barril se expande e contrai. O barril literalmente respira. Ele suga e cospe a cerveja de volta, injetando nela essas notas complexas de bourbon e carvalho. O álcool agressivo se liga aos açúcares e taninos da madeira. Então aquela aspereza inicial se transforma em complexidade. A cerveja ganha uma textura totalmente nova. Exatamente. A própria estrutura da bebida muda tanto que os compostos do lúpulo se degradam quase por completo. É por isso que, se a gente olhar a ficha técnica, o IBU, que mede o amargor, está marcado como não aplicável. Fica sem amargor. Praticamente. O foco ali não é o amargor tradicional, mas sim a oxidação controlada e o envelhecimento na madeira. Certo, entendi. Mas aí me vem outra questão. Temos essa base super robusta, 3 anos extraindo taninos pesados do carvalho. Depois de tanto tempo, a bebida não corre o risco de ficar astringente demais? Tipo, amarrando a boca? Sim, esse é o grande perigo de envelhecer cerveja por tanto tempo. E aí entra o tempero final. A solução que eles encontraram nas notas de produção envolve 30 libras de favas de baunilha. Gente, 30 libras dá quase 14 quilos de baunilha. Parece até receita de poção mágica de alquimista. E não é qualquer baunilha, são favas importadas direto da República do Congo. Nossa, mas por que do Congo? O que muda na experiência sensorial para justificar a busca por um ingrediente tão específico assim? É que a baunilha congolesa tem um perfil muito distinto, sabe? Diferente daquela doçura que lembra essência artificial de mercado, ela traz notas mais terrosas, ricas e bem profundas. Tipo notas de cacau, algo assim. Exato, cacau, figo seco. Essa quantidade monumental entra com uma função bem estrutural. Os óleos essenciais e a percepção de doçura da fava equilibram a carga pesada de taninos e o peso do álcool. Ela arredonda o paladar. Arredonda tudo e cria uma textura aveludada sem simplesmente mascarar o sabor com açúcar. É uma engenharia de sabor impressionante. Totalmente. E os dados provam que esse esforço absurdo compensa, viu? Se a gente olhar a prova social, as avaliações do público na plataforma, é um negócio impressionante. Pois é, olhando as métricas, fica claro que a galera entende essa complexidade. Ela ostenta uma nota altíssima de 4,71. E não são só meia dúzia de avaliações. São 650 avaliações com mais de 700 registros totais lá. Uma média de 16 consumos mensais registrados.
Para uma cerveja tão exclusiva e difícil de achar, isso é quase um culto de seguidores. Com certeza. E um detalhe bem curioso é que, apesar de toda essa raridade dos ingredientes caríssimos e do tempo de espera, ela consta no sistema como em produção, ou seja, é uma obra em andamento contínuo. O que é fascinante. Resumindo a ópera, a Planifolia Pur é o puro suco da paciência extrema. Ela une a base imponente de uma Imperial Stout, a história de décadas de um barril histórico e a precisão da baunilha congolesa para amarrar tudo. É a prova de que o ingrediente de maior peso ali não pode ser comprado na prateleira. Ele precisa ser esperado. Isso deixa uma provocação bem interessante para quem está acompanhando a nossa análise e refletir hoje. Quando uma receita exige anos de espera dentro de um barril que já tinha décadas de história antes mesmo da cerveja ser feita, o que realmente está sendo consumido no final? É uma ótima reflexão. Trata-se apenas de beber uma cerveja artesanal perfeitamente equilibrada ou é o ato literal de degustar o próprio tempo engarrafado? E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!